Salve nação, notícia de última hora. Flamengo desiste de esperar o JJ e encaminha o acerto com o Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli estava livre no mercado só esperando o Flamengo. Depois dessa derrota contra o Maringá, a diretoria percebeu que não tinha tempo a perder e está fechando com o Jorge Sampaoli. E um ponto importante, Jorge Sampaoli já vai praticamente, né, treinar o Flamengo na segunda-feira, né? A expectativa já está muito perto de se fechar. Jorge Sampaoli pode ser anunciado logo em breve. Nesse final de semana ele já pode ser anunciado pelo Flamengo, né? Uma boa. Eu acho que o Flamengo não poderia, depois do vexame contra o Maringá, o Flamengo não poderia perder tempo. Então, espero que o Jorge Sampaoli faça um bom trabalho no Flamengo, mesmo a gente sabendo que ele tem aqueles problemas de relacionamentos e reforço, quero reforço. O Sampaoli é assim. Então, vamos embora pro vídeo aí, crédito. Aí é ESPN no Brasil. Vamos embora pro vídeo. Quanto o nosso destaque da abertura, a informação de um acerto muito próximo do Flamengo com o Jorge Sampaoli, tem relação com o que aconteceu ontem em campo. Acontece a derrota para o Maringá, a turma se olha e fala, ih, cara, não ganhamos o Maringá, não vai dar para esperar 2 meses no ritmo que as coisas estão. Você tem razão, e é bem provável que isso tenha acontecido mesmo e que o clima que ficou pior depois de mais uma atuação muito ruim, quase que inexplicável do ponto de vista técnico, mais um resultado vergonhoso, muito preocupante, que coloca o time do Flamengo numa situação difícil já na Copa do Brasil, de maneira muito precoce, contra um adversário tecnicamente bastante inferior. Então, uma noite horrível, se é que a gente pode classificar dessa maneira, mais um episódio desse momento do Flamengo, desse 2023, em que tudo deu errado, absolutamente tudo. Então, se a derrota para o Maringá apressou a tomada de decisão no sentido de esperar ou não o Jorge Jesus, que é uma figura controversa, uma pessoa que parece, assim, aos nossos olhos exteriores, de difícil compreensão das suas atitudes, mesmo quando ele diz as coisas, e o Flamengo deveria conhecê-lo bem, deveria saber com quem está lidando do ponto de vista de devemos esperar, por que esperar, etc. Então, se, ao que tudo indica, Jorge Sampaoli está voltando ao futebol brasileiro, dessa vez para dirigir o Flamengo, o que evidentemente era um objetivo, talvez até um desejo antigo por parte desse treinador argentino, a gente vai saber só quando os dirigentes do Flamengo falarem a respeito disso. Em relação ao que o time fez ontem, me parece uma equipe completamente desmobilizada. É evidente que o problema não era apenas o treinador anterior, que não está mais. Nós vimos aí o Mário Jorge, técnico interino, falando sobre DNA do clube e a escolha de um sistema que deixasse os jogadores mais confortáveis nos seus papéis. Ou seja, basicamente, como vocês desejam jogar contra o Maringá? Essa deve ter sido a postura. Não é que eu estou falando assim, o técnico chegou e perguntou aos jogadores como eles queriam fazer, mas a postura foi essa. Vamos atender ao que são as características naturais, talvez, dos jogadores. E a coisa não funcionou contra um adversário que é várias vezes inferior ao Flamengo do ponto de vista do potencial coletivo, individual, então, nem se fala. A situação é séria, é grave. O Flamengo precisa entrar nos eixos o quanto antes. Copa do Brasil já começou dessa maneira, Campeonato Brasileiro vai começar no fim de semana, a Copa Libertadores já começou com uma derrota fora de casa e tudo o que aconteceu antes disso foi extremamente ruim, quase que inimaginavelmente ruim. O Flamengo precisa corrigir o seu curso o quanto antes nesse ano de 2023. Vamos lá, algumas informações que pintam aqui. A ideia é o Pedro Ivo Almeida, nosso comentarista e grande repórter, disse... A ideia é ter dando treino na segunda-feira já, tudo acelerado pela derrota de ontem, mais a falta da possibilidade do Jesus vir antes. Detalhes finais de conversa, saber se dá 1 ano de contrato ou até o fim de 24. Mas os dois lados estão otimistas, acordo muito bem encaminhado mesmo. E o Vinícius Nicoletti, né, doutor? O Vinícius Nicoletti conversou com pessoas ali do entorno do Sampaoli, na mesma linha, muito animado, confiante. Ele
foi o primeiro grande adversário desse Flamengo Flamengo, esse período total lá em 19 com o Santos. Ele sabe o que representa hoje a capacidade do Flamengo oferecer a um técnico condições de trabalho e dominância, não, André? Nas suas campanhas no Brasil, com o Santos e com o Atlético Mineiro, ele sentiu o que era ser adversário do Flamengo, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ele sentiu o poderio do Flamengo, aquilo que falta aos outros clubes que têm objetivos, pelo menos quando ele esteve, tinham objetivos semelhantes. Hoje a situação pode ser diferente, certamente é diferente em relação ao Santos. O tempo passou também. Mas ele percebeu que era competir com o Flamengo. Isso aguçou no Jorge Sampaoli o desejo de competir junto com o Flamengo. Ser Flamengo, poder dirigir o Flamengo. Aparentemente é isso que vai acontecer, mas a gente lembra, em discussões longas com o Palmeiras, ele esteve por momentos, de acordo com dirigentes palmeirenses, perto de acertar. Mas acabou sempre trazendo uma nova reivindicação, acabou sempre pedindo alguma coisa que não fazia parte da discussão anterior e as coisas não funcionaram, as coisas não andaram, como todo mundo sabe. Ao que parece, para a gente repetir, com o Flamengo as coisas devem ser diferentes e ele deve chegar na semana que vem para dar o treino. Apenas para começo de conversa, as principais ideias em relação ao futebol, como o Jorge Sampaoli o entende, também são, digamos, conflitantes com as características naturais de alguns dos principais jogadores do Flamengo. Da mesma maneira que nós fazíamos esse comentário a respeito do Vitor Pereira. O Jorge Sampaoli também é um treinador que prefere um jogo mais posicional. A gente não sabe se ele vai tentar aplicar esse jogo no Flamengo, mas tudo indica que, sendo esse o estilo dele, o futebol que ele carrega dentro de si, essa deva ser a sua ideia principal. Ainda é cedo para a gente falar sobre isso, tem muita coisa para acontecer ainda até ele chegar, o Flamengo começar a jogar de acordo com os desejos dele, a gente vai poder observar. Eu, pessoalmente, acho ótimo que ele volte ao futebol brasileiro, um excelente treinador. Eu queria estender um pouquinho mais sobre isso. Antes, números do Sampaoli, ele estava, e vocês perceberam, inclusive, pela foto que temos no nosso telão, no Sevilha. Foram 31 jogos, uma passagem não muito longa, aliás. Aqui no Sport Center, falando ainda do Flamengo, eu reforço, nesse fim de semana, segundo as informações, deve ser feito o acordo. Segundo Pedro Ivo Almeida, o nosso repórter, segundo ele já daria o treino. É assim que está, nesse momento, o status da negociação. Sabe que então, beleza, se isso aqui, ali, eu recebo isso, eu ganho aquilo, eu trabalho assim. E saiu a confirmação oficial neste momento. Para você, é um barato TV ao vivo por causa disso. Aqui no oficial. O Flamengo anunciou, então a gente vai substituir essa tarja por, em vermelho, né, doutor? Bonito. Jorge Sampaoli oficial. É o novo técnico do Flamengo. Depois de um começo em 2023 terrível. Muitos títulos em 22 com Dorival, sai Dorival, chega Vitor Pereira, nada dá certo, uma derrota cachapante para o Maringá. Olha só, olha o print, 57 segundos. O torcedor lá em Maringá gritou, vai embora a diretoria, vai embora o estagiário. Aqui não, o nosso estagiário foi bem pegar o print, hein? Já acionou toda a nossa equipe e veio para o ar. O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco do futebol profissional até 31 de dezembro de 2024. Fã de esportes, torcedor rubro-negro. E a pergunta não é só para o rubro-negro, é para o tricolor, é para o vascaíno, é para o torcedor do Palmeiras, que vai rivalizar muito mais uma vez. E a gente já viu isso quente nos bastidores, já o que disse a Leila Pereira sobre o Flamengo e sobre o Rodolfo Landim. Oficial, André. Então, assim, você já falou muitas coisas. Qual, nesse curto prazo, na sua opinião, é a tarefa imediata do Sampaoli, no sentido de dar confiança aos jogadores? Mas ele não me parece ser um cara que negocia algumas coisas. Por exemplo, se o Gabigol está em má fase, mas o Gabigol não fizer o que ele pede, ele não está muito nem aí com a má fase. É a impressão que eu tenho. Ou você acha que não? Por saber o potencial de cada um, ele vai tentar trazer todos para o seu lado. Tem uma coisa que é favorável à chegada de qualquer treinador num momento como esse, né? É claro que a pressão é grande desde o primeiro dia. Eu não sei, o Jorge Sampaoli dirigiu a Argentina numa Copa do Mundo, né? Nós estamos falando do nível mais alto e nós estamos falando da pressão de um país. Ele tinha dirigido a seleção chilena.
dirigiu clubes no Chile, dirigiu o Santos, dirigiu o Atlético Mineiro, dirigiu na Europa, Sevilha 2 vezes, entre outras experiências. Eu não acho que, em termos de pressão no dia a dia, até em cima dele próprio, ele tenha vivido qualquer coisa que se assemelhe ao que ele viverá a partir de segunda-feira. Ele vai ter que aprender com isso também. A parte positiva, ele conhece o futebol no Brasil, ele conhece o calendário, ele sabe quais são as adaptações, ele está vindo do futebol europeu. Né? Mas isso vai ajudá-lo muito, a gente sempre fala, independentemente de onde venha o técnico, a capacidade de adaptação, porque o futebol no Brasil é diferente de todos os outros, no sentido de obstáculos que se colocam diante do trabalho de uma comissão técnica, essa capacidade talvez seja a mais importante, ele já tem experiência suficiente nisso. Ele não me parece um técnico que esteja preocupado com o status quo, o ambiente, a maneira como o vestiário se comporta. Ele não me parece ser um treinador que tenha uma preocupação excessiva com esse tipo de coisa. Agora, as coisas não acontecem da noite para o dia com ninguém, também não vão acontecer com o Sampaoli no Flamengo. Ele ainda tem um pouco de tempo para começar a trabalhar, para colocar suas ideias em prática, convencer os jogadores do Flamengo do que ele entende ser o melhor. O bom para ele, o que é positivo, é que, pior do que está, não dá para ficar. A temporada do Flamengo é muito, muito abaixo da média. É uma temporada sofrível, na melhor das hipóteses. Então, a partir de agora, só há um jeito: levantar a cabeça e melhorar. Você citou que ele comandou o time chileno, seleção chilena e, aliás, fã rubro-negro. Se ele vai treinar pela primeira vez na segunda, isso significa que o primeiro jogo com Jorge Sampaoli à beira do gramado será quarta-feira contra o Nublense, time chileno, no mando do Flamengo. Jogo no Maraca, Libertadores, e esse jogo, a transmissão está aqui na tela, o serviço ESPN Star Plus, a partir de 9h15. Então, a estreia do Sampaoli, esse começo de trajetória. O que eu brinco aí, no nosso ofício como jornalista e você como consumidor de fatos, isso é algo histórico, no sentido de uma mudança de rota. Se vai dar certo ou se vai dar errado, estamos vendo uma gestão ser alterada no comando técnico, que pode dar muito certo, pode não dar em nada, mas estamos vendo um episódio importante. Esse jogo da Libertadores que nós mostraremos, o peso para o Sampaoli num Maraca, porque a gente sabe como as coisas ecoam, não é de dar show, não é de dar nada, mas de dar a sensação de, ufa, temos um comandante, não estamos com o barco à deriva, acabou aquela bagunça, e eu não estou me referindo ao Vitor Pereira isoladamente. Qual a importância desse jogo, André? A primeira importância é bastante clara, né? O Flamengo perdeu fora, não tem nenhum ponto. Essa é a segunda rodada, um jogo em casa. Ou seja, se o Flamengo não vencer essa partida, a situação em termos de classificação começa a ficar muito preocupante. E esse tem que ser, evidentemente, o primeiro objetivo. A prioridade é ganhar. O Flamengo precisa somar 3 pontos e tentar se recolocar nesse grupo da Libertadores com um favoritismo que era natural quando a gente viu o sorteio das chaves e quais eram os acompanhantes do Flamengo nesse grupo. O Sampaoli não vai ter tido tempo de fazer muita coisa. Vai dar 2 treinos, no máximo. Vai conversar bastante, claro. Vai entender como as coisas estão, vai sentir o ambiente, vai ouvir os jogadores. É isso que toda pessoa com bom senso faria. Evidentemente, ele vai fazer isso. E aí, a partir desse jogo, começa efetivamente o trabalho. Mas um impacto, talvez em escolha de jogadores, entre os titulares, etc., sistema, a gente não sabe, mas não vai dar para cobrar dele absolutamente nada. Não está na conta dele esse primeiro jogo, porque o trabalho efetivamente ainda nem teria começado. É isso, fã de esportes. O Jorge voltou, mas é outro Jorge Sampaoli, mas com uma trajetória, claro, muito importante. Vamos ver o que vai acontecer. Quem está em paz fora dos campos e também dentro dos gramados nesse momento é o Palmeiras. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? É oficial, né? O Flamengo já anunciou, como vocês perceberam, ele foi ao vivo. Os comentaristas debatendo, ditou aqui no ouvido do cara, anúncio oficial. Flamengo fechou com Jorge Sampaoli. Entendeu? A gente sabe como o Jorge Sampaoli ele age dentro de campo, né? E fora de campo também. O seu jeito explosivo, o seu jeito que, geralmente, em relação à questão de relacionamento com os jogadores, não é muito bom, né? Para onde ele passa tem essa situação.
Então, para poder resumir, espero que ele consiga fazer uma boa temporada com o Flamengo, né? Sem questão de relacionamento, briga, desentendimento. E uma das coisas que a gente, torcedor do Flamengo, já tá preocupado é se ele já vai chegar e já vai pedir reforço. O Sampaoli é desse jeito. Chegou, olhou carência no elenco, quero reforço, quero reforço, quero reforço. O Flamengo já tem um elenco farto, né? Vamos ver se ele consegue recuperar alguns jogadores. Na minha visão, o jogador que deve estar mais feliz é o Marinho. Sinceramente, o Marinho agora, com a chegada do Sampaoli, deve estar muito feliz. Ele deve estar muito animado. Deve ficar muito animado nos treinos para poder tentar uma vaga de titular nesse time, né? O Marinho com o Sampaoli jogou um absurdo. E eu espero que ele consiga repetir, né? Jogando novamente com o Sampaoli agora, nessa vez no Flamengo, né? O Sampaoli é um cara que, de vez em quando, ele inventa com 3 zagueiros também. Percebemos que com 3 zagueiros esse time não se encaixou. Então, aqui, eu espero que ele não repita os mesmos erros com o Vitor Pereira, né? E eu acho também que o Sampaoli, ele sabe onde está chegando, sabe que os técnicos que passou, Paulo Souza e o Vitor Pereira, Paulo Souza bateu de frente com o elenco, não foi muito bem. Vitor Pereira já chegou meio manso. E eu acho que o São Paulo deve fazer a mesma coisa. Chegar manso, mas tendo a atitude ali nos momentos certos, né? Porque alguém tem que botar moral no vestiário porque tá complicado, né? Os medalhões do elenco, vamos dizer assim, né? Fica por lá, faz o que quer dentro do clube, a diretoria não cobra, então tem que ter alguém, um técnico curso forte para poder chegar. Mas eu acho que o Jesus seria o técnico ideal. Tinha tamanho dentro do clube, tamanho e história para ter pulso, botar os jogadores no seu devido lugar e acabar com a soberba que tá muito grande, sinceramente. Então, é isso aí. Eu quero saber a tua opinião. O Sampaoli foi o melhor técnico? Eu acho que depois desse vexame contra o Maringá, né, o Flamengo não poderia esperar de jeito nenhum, sinceramente. Então, acho que o Flamengo fez a decisão certa de anunciar logo um técnico, ou era o Dorival ou era o Sampaoli, né? Então, como o Dorival já foi treinado, acho que o Flamengo não iria voltar atrás da sua palavra, essa atual gestão. Eu acho que o Sampaoli acho que foi o melhor nome no momento, né? O kit. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários e